Não quero que ele se movimente. Na hora que ele começar a ficar intenso, eu vou parar o meu sistema. Então, o que eu tenho aqui, vou apagar aqui agora para ficar um pouco melhor. Ficou melhor a filmagem. Então, eu tenho agora o feixe incidente. O feixe incidente refrata na superfície, interface ar-água, sofre uma primeira reflexão, refrata uma vez, incide sobre a superfície agora água-ar, Hoje eu quero começar a apresentar uma série de experimentos que eu realizei ao longo dos anos. E nessa série que eu estou chamando O Menino que Viu Atrás do Arco-Íris. É um experimento que eu comecei a utilizar, que eu me lembre, no ano de 1993, talvez 94, quando eu assumi o posto de professor universitário na Universidade Estadual de Ponta Grossa, junto ao Departamento de Física desta universidade. E de lá para cá vim desenvolvendo essa prática e ela foi tomando forma. E hoje eu tenho a versão final pronta e com muitas conclusões foram possíveis e agora com confirmação experimental. Então o que eu quero fazer nessa sequência de vídeos, eu apresentarei inicialmente o experimento original e a principal conclusão que eu cheguei a partir desse experimento. Dadas as conclusões que foram obtidas a partir desse experimento, teve uma sequência de desenvolvimento e esse desenvolvimento ocorreu principalmente a partir de março do ano de 2020. Isso vai ficar claro em outro vídeo que eu vou apresentar, essa história. Agradeço novamente aqui ao Gabriel Roberto, que é meu aluno de mestrado, e que me permitiu visualizar a solução do problema que eu estava enfrentando. Essa prática é uma prática simples, mas que leva a conclusões extremamente importantes do ponto de vista experimental na ótica para a física. Basicamente o experimento é o seguinte: inicialmente a ideia era construir uma cubeta, onde eu posso colocar água dentro dessa cubeta. E aí inicialmente eu usava apenas alfinetes, os alfinetes de costura, para olhar através da cuba a direção dos raios, tentando fazer um estudo detalhado na parte, digamos assim, a primeira parte do desenvolvimento do experimento, tentando fazer um estudo detalhado sobre a convergência de raios numa lente esférica, já que nós temos uma lente esférica proveniente a partir das superfícies esféricas, com raios diferentes, ou uma lente biconvexa com raios iguais. Esse trabalho foi sendo desenvolvido. Eu consegui aí produzir no ano de 2007, acho que foi isso que eu fiz. Eu consegui produzir uma cubeta toda em acrílico, mas a espessura da cubeta ainda era muito grande. Ela tem, nesse caso aqui, que é a cubeta original, ela tem 1 milímetro de espessura. Existia para mim a dificuldade de obter uma cubeta com uma borda extremamente fina. Mas aí o trabalho foi se desenrolando, e aí com a chegada dos lasers point, principalmente os lasers verdes, que hoje você tem uma alta intensidade de luz, você consegue colocar água na cubeta e atravessar a luz através dessa cubeta. Então esse trabalho que eu vou passar a apresentar agora é um trabalho extremamente original. Durante todo esse período de tempo eu procurei experimentos que pudessem ser realizados para o estudo de arco-íris. Tem vários experimentos no mundo científico que são utilizados, todos para demonstração, mas nenhum deles que permite o aluno trabalhar na bancada. Então esse experimento aqui, ele foi desenvolvido sempre com o objetivo inicial de ser um experimento para se estudar o arco-íris, ou principalmente a refração em superfícies curvas, mas que acabou na possibilidade, com o advento do laser,
principalmente esse laser verde, me permitiu fazer o estudo do arco-íris. Então, esse primeiro experimento que eu vou apresentar a vocês é o experimento original e que foi sendo aperfeiçoado ao longo dos últimos 4 anos, 5 anos, mas que agora eu tenho a versão final. Então, basicamente, o experimento, vocês podem ver que ele é todo feito em acrílico, todo feito em EVA, colado com essas colas de secagem rápida. Então, aqui basicamente o que eu tenho é uma plataforma onde eu posso fixar meu laser. O laser não gira. Aqui eu tenho 2 bases para produzir um sistema onde a base pode correr. E basicamente o experimento ele consiste em colocar uma folha de papel. Eu posiciono uma folha de papel A4, posiciono a cubeta sobre essa folha de papel e aí eu posso incidir sobre a cubeta o feixe do laser para vários ângulos de incidência. Então, conforme eu vou modificando a posição da base, eu posso fazer a incidência, fazer o ângulo de incidência aumentar de 0 a 90 graus. Eu posso fazer o estudo detalhado em cada posição. Mas o que eu vou fazer hoje, né, e o objetivo é exatamente esse, é dar suporte científico para as descobertas que foram realizadas a partir desse experimento. O que eu vou fazer já é uma finalização do processo já na posição do ângulo de arco-íris. E o que eu posso desenvolver a partir dessa situação. Então, claro que essa cubeta que foi a primeira foi desenvolvida em acrílico, e aí posteriormente sempre tem o desenvolvimento tecnológico, né? Aí, nesse caso foi um aperfeiçoamento do processo de usinagem. Eu passei a produzir não a cubeta totalmente em acrílico, na verdade aqui é acrílico com fundo de nylon, né? Não é toda a cubeta. Aliás, a primeira cubeta foi totalmente feita em acrílico, aí já veio essa cubeta aqui, que a parte de baixo ela é em nylon e a lateral em acrílico, por avanço do processo de usinagem. E aí finalmente eu cheguei a essa última cubeta, que é a cubeta que eu vou utilizar para fazer o experimento agora, que a base ela é feita em alumínio e eu conseguia fazer uma usinagem com uma superfície lateral de 0,3 milímetros. Né? Então, se eu medir a espessura dessa cubeta, ela tem 0,3 milímetros, mais ou menos 0,30 milímetros, mais ou menos 0,05. Né? E essa cubeta, ela tem a base em alumínio, e aqui na base eu já tenho no processo de usinagem, eu já deixei uma ponta, né, que eu posso espetar ela no papel, então ela não se movimenta, e ao mesmo tempo, como a gente vai ver no procedimento, esse ponto aqui ele me permite marcar o centro do círculo que vai ser gerado no processo de execução da prática. Então, o que eu vou fazer basicamente é isso. Eu vou posicionar minha cubeta, vou posicionar com água e vou procurar o melhor ângulo, ou não é o melhor ângulo, é o ângulo que me permite visualizar tanto o arco-íris primário quanto o arco-íris secundário nas explicações, nos esquemas básicos que nós vemos nos referenciais bibliográficos que são utilizados em cursos de ensino universitário. Então agora vamos ao laboratório para realizar essa prática. Estou agora no laboratório e eu vou executar então a prática original, digamos assim, de todo o trabalho que eu vou apresentar nessa sequência de vídeos. Para mostrar a imagem do que eu vejo real aqui no meu experimento, eu vou também filmar a partir dessa direção perpendicular ao plano de mesa, para depois vocês poderem olhar, não numa visão angular, mas verificar exatamente o que está acontecendo enquanto eu vou apresentando a execução da prática. Nessa primeira etapa aqui, eu vou apenas posicionar a minha cubeta, ela não contém água ainda,
Aí eu vou ligar o laser e mostrar que, na medida que eu movimento a minha base, eu posso gerar ângulos de incidência igual a zero. Aí eu tenho o meu feixe do laser incidindo na superfície aqui do meu acrílico, né, da minha cubeta, da minha borda, fazendo uma transmissão então de luz a partir do ar pela borda, indo para o ar, depois novamente do ar para a borda e para o ar. E aí eu posso mostrar que, na medida que eu vou aumentando o ângulo de incidência, eu vou tendo a direção do feixe incidente, a direção do feixe refletido na primeira interface. Aqui eu tenho a direção do feixe refletido na segunda interface, a primeira refração, e tem uma segunda refração lá no outro lado. E eu posso fazer isso aumentando o ângulo de incidência até 90 graus. Então, quando eu estou em ângulos grandes, né, eu vejo aqui que no ângulo desse, né, um ângulo bastante grande de incidência, quase 90 graus, veja que o feixe, ele cruza, ele é transmitido na primeira interface e ele, na mesma direção, ele percorre a região espacial e após ele ser transmitido pela cubeta. Claro que aqui, chamando minha atenção, né, o feixe ele refrata na interface, tem uma segunda refração da interface para o ar, aí percorre a cubeta no interior da cubeta, aí sofre refração do ar para a interface, né, para a borda da cubeta, depois da borda da cubeta para o ar. Né? Então, esse processo é um pouco mais complicado. O complicado não digo, mas ele tem o feixe percorre no interior da cubeta o ar, não a água. Né? Mas como a cubeta ela tem 67 milímetros de diâmetro, essa borda ela é extremamente fina, por isso que eu não vejo a refração, né, desviar o feixe do laser na medida que o feixe percorre essa cubeta. Então o que eu vou fazer é o seguinte aqui agora, eu ia cortar o vídeo, mas eu vou permanecer com o vídeo ligado, eu vou ser bastante rápido aqui, eu vou pegar uma folha de papel nova, e agora eu vou fazer o experimento de forma original. Então eu tenho aqui a minha folha de papel, a ideia básica é essa, posiciono a folha de papel, e agora eu preciso pegar um pouco da água, eu enchi a minha cubeta com água. Deixa eu desligar o laser aqui inicialmente. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou posicionar a cubeta, e aí tem uma explicação simples. Reparem que eu não posicionei a cubeta exatamente no centro da folha, eu deixei ela um pouco mais à direita. Qual o objetivo disso? Inicialmente eu vou fazer o seguinte, eu vou incidir o laser agora. Deixa eu ver como é que fica aqui agora. Se a filmagem fica boa. Fica boa, então acho que não precisa apagar a luz. Repare que aqui agora eu tenho a mesma situação anterior. Né? Eu tenho um feixe de luz incidindo sobre a superfície da cubeta. O ângulo de incidência é 0 grau, então o feixe refletido retorna na mesma direção, em sentido contrário. O feixe é transmitido através da cubeta e aparece no lado posterior. O que eu vou fazer aqui agora, e aí eu vou me posicionar para indicar a direita e a esquerda em relação à posição que eu estou parado, eu vou fazer com que o feixe do laser incida pelo lado esquerdo da cubeta. Esse é o objetivo dessa prática. Por isso que eu já posicionei a cubeta um pouco mais à direita, porque posteriormente à execução dessa primeira etapa, eu vou fazer uma segunda etapa, onde eu vou pegar a cubeta e vou posicionar ela no outro lado. Certo? Então aqui, só para deixar claro que o instrumento original inicialmente o objetivo era de fato estudar a refração em superfícies curvas. Né? Então eu tenho feixe incidente, eu tenho a primeira reflexão, então eu posso medir nesse ponto de incidência aqui o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Aí eu posso medir internamente aqui o ângulo de refração na superfície ar-água. Como eu falei, nós vamos considerar aqui que a borda é desprezível. Aí eu posso marcar um segundo ponto aqui, nós vamos ver como é que a gente faz isso. Eu posso também estudar internamente aqui o ângulo de incidência e ângulo de reflexão, só que agora a interface é água-ar.
Aí eu tenho uma primeira refração, né, que acontece aqui na parte posterior à gota, ao meu recipiente. Eu também posso, como eu tenho feixe incidente e tenho feixe refratado, eu posso também fazer esse estudo e poderia fazer até um terceiro ponto, e aí estudar como é que isso se desenvolve, né, como é que a lei da refração aplicada a esse esquema aqui mostra claramente, por exemplo, que dadas as condições de feixe incidente ou feixe refratado, aplicando a lei de Snell, posso determinar qual é o índice de refração do líquido que está contido dentro do recipiente, nesse caso a água. Mas o meu objetivo não é, no experimento original agora que eu quero apresentar, não é trabalhar nessa condição. A condição que eu vou procurar é procurar um ângulo de incidência de tal maneira que apareça, eu já tenho a primeira refração, tenho a segunda refração, eu quero que apareça agora a terceira refração. Então eu vou movimentar a base até que esse feixe aqui fique bastante intenso e apareça uma terceira refração. Então eu vejo a terceira refração, mas veja que esse feixe aqui ele começa a se movimentar. Olha, ele se movimenta. Eu não quero que ele se movimente. Na hora que ele começar a ficar intenso, eu vou parar o meu sistema. Então, o que eu tenho aqui, vou apagar aqui agora para ficar um pouco melhor, ficou melhor a filmagem. Então, eu tenho agora o feixe incidente. O feixe incidente refrata na superfície, interface ar-água, sofre uma primeira reflexão, refrata uma vez, incide sobre a superfície agora água-ar, refrata uma segunda vez, e depois ele reflete e o feixe refletido vai formar uma terceira refração. O que eu vou fazer agora é marcar essas posições para que eu possa fazer o estudo e analisar os resultados depois de forma mais tranquila, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar alfinetes e vou posicionar esses alfinetes na interface entre ponto iluminado e não iluminado. Então agora eu vou posicionar aqui ponto iluminado e não iluminado nessa primeira refração. Vou marcar essa segunda refração da mesma forma. E vou marcar essa terceira refração seguindo a mesma ideia. E aí, como eu preciso do feixe de incidente, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar um alfinete, mantendo a base o mais perpendicular possível em direção ao plano do papel, e vou posicionar o alfinete num ponto onde o feixe do laser incide sobre a base do alfinete. Quando eu encontrar esse ponto, eu espeto o alfinete. A mesma coisa eu faço com o segundo alfinete, marco a posição, e aí eu tenho agora então marcada a posição do feixe incidente, a direção do feixe refratado, a primeira refração, a segunda refração e a terceira refração. E aí eu posso, lembrando sempre que nós estamos trabalhando com laser, então eu não estou usando óculos, porque eu estou trabalhando com o feixe abaixo do meu plano de visão. Então eu também conheço o experimento, então eu já estou realizando com o objetivo apenas de demonstrar, né? Mas quando você for executar, você utilize a proteção adequada dos seus olhos. Então agora eu posso desligar o meu laser, eu vou ligar a luz aqui novamente, e aí eu tenho então aqui a direção do feixe incidente, a direção da primeira refração, da segunda refração e da terceira refração. O que eu vou fazer agora é pegar uma caneta, eu vou pegar duas cores de canetas diferentes, agora estou fazendo a caneta mais lilás, né? Ou violeta. Eu vou marcar a posição do meu recipiente. Lembrando que o meu recipiente ele possui na parte inferior já uma pequena agulha que eu deixei no processo de usinagem para marcar o centro. Então aqui eu já vou posicionar a cubeta ao lado para fazer a segunda parte da prática. E aí então agora tem o círculo, tem a posição central. E aí para eu poder usar os alfinetes, eu vou pegar uma régua, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar, utilizando a base, os alfinetes, eu vou marcar a direção
na primeira refração. Eu posso remover os alfinetes, marco a direção da segunda refração, marco a direção do feixe incidente e, por fim, marco a direção da terceira refração. Antes de analisar esse resultado, eu já vou realizar a segunda etapa da prática. Na verdade, talvez seja até interessante. Não, eu vou realizar a segunda parte da prática primeiro, para depois a gente tirar a água, para evitar que a água caia sobre o trabalho. E aí a gente executa já a ideia como uma forma completa, né?